Capítulo 5. Pensar além da experiência. O século XVII aproximava-se. O universo era composto por corpos celestes que se moviam em torno de uma terra estacionária, guiados por espíritos individuais, almas planetárias inefáveis. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico tinha proposto que os planetas gravitam o Sol. Porém, essa ideia ainda era tão heterodoxa que o filósofo italiano Giordano Bruno tinha sido censurado por ensiná-la e, enfim, condenado a morrer na fogueira como herege por insistir que existiam outros sóis circundados por outros planetas. Seus espíritos podiam até guiá-los, mas os planetas também precisavam de um veículo para se mover. Então supunha-se que viajavam por esferas cristalinas. Tais esferas eram invisíveis a partir da Terra e conectadas como as engrenagens de um relógio, produzindo assim um movimento coletivo em velocidade constante por toda a eternidade. Platão e Aristóteles criaram as bases do modelo aceito, e ele prevaleceu por 2000 anos. Foi esse universo mecânico que o astrônomo alemão Johannes Kepler herdou, e ele a princípio o aceitou. Quando a constelação de Cassiopeia subitamente ganhou uma nova estrela, na verdade era uma supernova, a explosão luminosa que marca o fim da vida de uma estrela, Kepler percebeu que a ideia do céu imutável não poderia estar correta. Alguns anos depois, um cometa cruzou os céus da Europa. Ele não deveria ter quebrado as esferas cristalinas em sua trajetória? Perguntou-se Kepler. Ele começou a duvidar do conhecimento aceito por 2 milênios. Em 1596, ao completar 25 anos, Kepler concordou com o modelo de Copérnico de planetas orbitando o Sol e ponderava sobre uma questão complexa. Por que os planetas mais distantes do Sol se moviam mais devagar? Talvez as almas móveis desses planetas fossem mais fracas. Mas por que isso acontecia? Apenas coincidência? Ou talvez, pensou ele, em vez de muitos espíritos, houvesse apenas um dentro do Sol que por alguma razão afetava com mais potência os planetas mais próximos? Kepler estava tão distante dos limites do conhecimento anterior que não existia qualquer evidência com a qual ele pudesse trabalhar. Ele teve de usar analogias. Odores e calor dissipam-se de forma previsível quando se afastam de sua fonte, e isso podia significar que o misterioso poder que movia os planetas a partir do Sol funcionava da mesma maneira. Mas odores e calor são também detectáveis por toda a sua trajetória, enquanto a alma móvel do Sol, escreveu Kepler, se derrama por todo o mundo, mas ainda assim só se manifesta onde há algo que possa ser movido. Haveria alguma prova de que algo assim poderia existir? A luz faz seu ninho no Sol, escreveu Kepler. Entretanto, parece não existir entre sua fonte e um objeto que ela ilumina. Se a luz pode se comportar assim, então outra entidade física também poderia. Ele começou a utilizar as palavras energia ou força no lugar de alma e espírito. A energia de movimento de Kepler era uma precursora da gravidade, um salto mental assombroso, pois apareceu antes de a ciência incorporar a noção de forças físicas que agem por todo o universo. Dada a forma como a energia de movimento parecia emanar do Sol e se dispersar no espaço, Kepler se perguntou se não era a própria luz ou alguma força parecida com a luz a responsável pelo movimento. Bem, se fosse assim, a energia de movimento poderia ser bloqueada como a luz? O movimento dos planetas não cessava durante um eclipse, raciocinou Kepler. Então, a energia de movimento não podia ser exatamente igual à luz ou depender da luz. Ele precisava de uma nova analogia. Kepler leu uma recém-publicada descrição do magnetismo
e imaginou que os planetas talvez fossem como ímãs, com polos em ambas as extremidades. Ele percebeu que cada planeta se movia mais devagar quando estava nas regiões mais distantes do Sol em sua órbita. Então, talvez os planetas e o Sol estivessem atraindo-se e repelindo-se, conforme qual polo fosse mais próximo. Isso explicaria por que os planetas se moviam afastando-se e aproximando-se do Sol. Peraí. Porém, qual a razão de continuarem a se mover dentro de suas órbitas? A energia vinda do Sol também parecia fazer com que eles se movessem para a frente. Seguimos para a próxima analogia. O Sol gravita a seu eixo e cria um turbilhão de energia de movimento que leva os planetas como barcos em uma corrente. Kepler gostou dessa ideia, mas ela criava um novo problema. Ele tinha notado que as órbitas não eram perfeitamente circulares, então, que espécie estranha de corrente o Sol estava criando? A analogia do turbilhão era incompleta sem marinheiros. Em um turbilhão fluvial, os marinheiros podem conduzir seus barcos perpendicularmente à corrente. Então, talvez os planetas pudessem se conduzir da mesma forma pela corrente do Sol, supôs Kepler. Uma corrente circular explicaria por que todos os planetas se movem na mesma direção, e assim cada planeta manobraria pela corrente para que não fosse tragado para o centro, o que tornaria as órbitas não exatamente circulares. Mas quem estava comandando os navios? Isso levou Kepler de volta aos espíritos, e ele não ficou nada feliz com isso. Kepler, neste caso, não gostarias de equipar cada planeta com 2 olhos? Escreveu para si mesmo. Sempre que chegava a um beco sem saída, Kepler sacava uma bateria de analogias, não apenas luz, calor, odor, correntes e marinheiros, mas a ótica das lentes, balanças, uma vassoura, ímãs, uma vassoura magnética, oradores contemplando uma multidão e mais. Ele interrogava cada analogia sem piedade, levantando novas questões a cada rodada. Por fim, Kepler decidiu que os corpos celestes atraíam uns aos outros e os corpos maiores atraíam com mais força. Isso o levou a afirmar, corretamente, que a Lua influenciava as marés na Terra. Galileu, a encarnação das verdades ousadas, zombou dele pela ridícula ideia do domínio da Lua sobre as águas. As peregrinações intelectuais de Kepler tiveram uma trajetória desconcertante, desde planetas imbuídos de almas, navegando por esferas cristalinas interconectadas, traçando círculos perfeitos em torno de uma Terra estacionária, até sua incrível descoberta das leis do movimento dos planetas, mostrando que estes se movem em elipses previsíveis baseadas em sua relação com o Sol. Mais importante ainda, Kepler inventou a astrofísica. Ele não herdou uma ideia de forças físicas universais, não existia o conceito da gravidade como uma força, e ele não tinha noção do impulso que mantém os planetas em movimento. Tudo o que Kepler tinha eram analogias. Ele se tornou o primeiro a descobrir as leis físicas que regem fenômenos celestiais e percebeu isso. Vocês, físicos, aguçem seus ouvidos, porque agora nós vamos invadir seu território, escreveu ele após publicar suas leis do movimento planetário. O título de sua obra-prima, Nova Astronomia Baseada nas Causas. Em uma era em que a alquimia ainda era um método comum de análise de fenômenos naturais, Kepler preencheu o universo com forças invisíveis agindo por toda parte e ajudou a inaugurar a revolução científica. Sua documentação exaustiva de cada trilha tortuosa que seu pensamento percorreu é um dos grandes registros de uma mente passando por uma transformação criativa. Seria uma redundância dizer que Kepler pensava fora da caixa. Mas o que ele realmente fazia, sempre que se encontrava em um beco sem saída, era pensar completamente além do domínio em questão. Ele deixou um percurso vivamente iluminado, com suas ferramentas preferidas para fazer isso, aquelas que lhe permitiam olhar de fora e para além da sabedoria que seus pares apenas aceitavam.
Eu amo em especial as analogias, escreveu ele. São minhas mestras prediletas, conhecedoras de todos os segredos da natureza. Todos deveriam fazer vasto uso delas. Mencione Kepler se quiser ver entusiasmada a psicóloga Deirdre Gentner, da Universidade Northwestern. Ela gesticula. Seus óculos de aro de tartaruga chacoalham para cima e para baixo. Ela é, possivelmente, a maior autoridade mundial em pensamento analógico. O pensamento analógico profundo é a prática de reconhecer similaridades em múltiplos campos de conhecimento ou cenários que superficialmente parecem ter muito pouco em comum. É uma ferramenta poderosa para resolver problemas complexos e Kepler era viciado em analogias. Então, naturalmente, Gentner gosta muito dele. Quando menciona um detalhe histórico banal sobre o astrônomo, que poderia ser mal compreendido pelos leitores modernos, ela sugere que talvez fosse melhor não publicá-lo, pois poderia ser ruim para a imagem de Kepler, apesar de ele ter morrido há cerca de 400 anos. Na minha opinião, nossa habilidade de pensar de forma relacional é uma das razões pelas quais dominamos o planeta. Relações são muito difíceis para outras espécies, disse-me Gentner. O pensamento analógico transforma o novo em algo familiar, ou pega algo familiar e coloca-o sob uma nova luz, permitindo aos seres humanos raciocinarem sobre problemas nunca encontrados e em contextos desconhecidos. Ele também nos permite entender aquilo que não conseguimos ver. Estudantes podem aprender sobre o movimento das moléculas por analogia com as colisões de bolas de bilhar. Os princípios da eletricidade podem ser compreendidos por meio de analogias com o fluxo da água correndo nos canos. Conceitos da biologia servem de analogias para os últimos avanços da inteligência artificial. As redes neurais que aprendem a identificar imagens por meio de exemplos, como quando você procura figura de gatos, foram concebidas a partir do comportamento dos neurônios cerebrais, e os algoritmos genéticos baseiam-se conceitualmente na evolução por seleção natural. As soluções são experimentadas e avaliadas, e as mais bem-sucedidas passam suas propriedades para o próximo grupo de soluções, e assim até o infinito. É a mais avançada extensão da forma de pensar que era estranha para os aldeões pré-modernos de Lúria, cuja solução de problemas dependia da experiência direta. Kepler enfrentava um problema que não era novo apenas para ele, mas para toda a humanidade. Não havia um banco de experiências para consultar. Para investigar se ele poderia ser o primeiro a propor uma ação à distância nos céus, uma energia misteriosa viajando invisível através do espaço e então aparecendo em seu alvo, ele se valeu da analogia odor, calor, luz para considerar se isso era conceitualmente possível. A partir daí, ele seguiu com uma litania de analogias sobre distância, ímãs, barcos, para conseguir pensar sobre o problema. Claro, a maioria dos problemas não é nova, então podemos contar com aquilo que Gentner chama de analogias de aparência de nossas próprias experiências. Na maior parte do tempo, se algo o lembra de coisas aparentemente similares, elas também terão formas relacionais similares, explicou ela. Lembra-se de como você desentupiu o ralo da banheira no apartamento antigo? Isso provavelmente virá à mente quando a pia da cozinha entupir no apartamento novo. Mas a ideia de analogias superficiais que vêm à mente e funcionam em problemas originais é uma hipótese do mundo generoso, segundo Gentner. Como em ambientes de aprendizagem generosos, um mundo generoso se baseia em padrões que se repetem. Isso é perfeitamente aceitável se você passar a vida inteira na mesma aldeia ou na mesma savana, disse ela. O mundo atual não é tão generoso. Ele exige um pensamento que não tem experiência anterior em que se apoiar. Como os alunos de matemática, nós precisamos ser capazes de escolher uma estratégia para resolver problemas que nunca vimos antes. Na vida que levamos atualmente, precisamos ser lembrados de coisas que são apenas relacionais ou abstratamente similares, e quanto mais criativo você deseja ser, mais importante isso se torna,
disse-me Gentner. Enquanto estudava a resolução de problemas nos anos 1930, Karl Duncker criou um dos mais famosos problemas hipotéticos da psicologia cognitiva. Ele é descrito do seguinte modo: suponha que você seja um médico e tenha um paciente com um tumor maligno no estômago. É impossível operá-lo e o paciente vai morrer, a menos que o tumor seja destruído. Há um tipo de raio que pode ser usado para isso. Se todos os raios atingirem o tumor ao mesmo tempo e com uma intensidade alta o suficiente, ele será destruído. Infelizmente, na intensidade exigida, o tecido saudável através do qual os raios passarão até atingir o tumor também será prejudicado. Em intensidades mais baixas, os raios são inofensivos para o tecido saudável, mas também incapazes de destruir o tumor. Que tipo de procedimento pode ser usado para eliminar o tumor com esses raios, evitando-se ao mesmo tempo destruir o tecido saudável? Sua tarefa é extirpar o tumor e salvar o paciente, porém os raios são ou muito fortes ou muito fracos. Como você poderia resolver o problema? Enquanto pensa, uma historinha para passar o tempo. Certa vez, um general precisava capturar uma fortaleza controlada por um ditador brutal, localizada no centro de um país. Se o general pudesse fazer com que todas as suas tropas chegassem à fortaleza ao mesmo tempo, elas não teriam problemas em tomá-la. Muitas das estradas que as tropas podiam tomar irradiavam da fortaleza em todas as direções, como os raios de uma roda de bicicleta. Mas todas estavam cobertas de minas terrestres. Então só pequenos grupos de soldados podiam passar pelas estradas com segurança. O general elaborou um plano. Ele dividiu seu exército em pequenos grupos, e cada um deles usou uma estrada diferente para chegar à fortaleza. Eles sincronizaram seus relógios e se asseguraram que todos chegassem ao forte ao mesmo tempo por estradas diferentes. O plano funcionou. O general capturou a fortaleza e derrubou o ditador. Você já salvou o paciente? Só mais uma historinha enquanto continua pensando. Há alguns anos, o chefe dos bombeiros de um pequeno vilarejo atendeu a um chamado de incêndio em uma cabana de madeira. Sua preocupação era que o fogo pudesse se alastrar para uma casa próxima se não fosse logo debelado. Não havia hidrantes próximos, mas a cabana ficava próxima a um lago. Então havia água suficiente. Dezenas de vizinhos já estavam se revezando, jogando água na cabana com baldes, mas não viam nenhum progresso. Os vizinhos surpreenderam-se quando o bombeiro gritou para que parassem o que estavam fazendo e fossem todos encher seus baldes no lago. Quando voltaram, ele os dispôs em um círculo em volta da cabana e os instruiu para jogarem toda a água ao mesmo tempo após contar até 3. O fogo imediatamente diminuiu e logo se extinguiu. O vilarejo deu ao chefe dos bombeiros um aumento de salário como prêmio por pensar rápido. E aí, você já salvou o paciente? Não se sinta mal. Quase ninguém consegue. Pelo menos não imediatamente. E então quase todo mundo soluciona o problema. Apenas cerca de 10% das pessoas resolvem o problema de radiação de Duncker logo de cara. Quando apresentadas ao problema e à história da fortaleza, cerca de 30% o resolvem e salvam o paciente. Quando, além disso, ouvem a história do bombeiro, metade das pessoas resolve o problema. Quando ouvem tanto a história da fortaleza quanto a do bombeiro e são então instruídas a usá-las para ajudar a resolver o problema da radiação, 80% salvam o paciente. A resposta é que você, o médico, poderia apontar múltiplos raios de baixa intensidade para o tumor de diferentes direções, cada raio mantendo o tecido saudável intacto, mas convergindo no local do tumor com uma intensidade coletiva suficiente para destruí-lo. Da mesma forma como o general dividiu suas tropas e as fez convergir para a fortaleza,
e como o chefe dos bombeiros dispôs os vizinhos com seus baldes em torno da cabana em chamas para que toda a água convergisse sobre o fogo simultaneamente. Esses resultados são de uma série de estudos sobre pensamento analógico da década de 1980. E não se sinta mal se você não conseguiu. Em um experimento real, haveria mais tempo, e no fim, se você resolveu ou não o problema não é importante. O que importa é o que ele demonstra sobre a resolução de problemas. O oferecimento de apenas uma analogia de um domínio diferente triplicou a proporção de participantes que resolveu o problema da radiação. Duas analogias de domínios diferentes aumentaram mais ainda a porcentagem de acertos. O impacto individual da história da fortaleza foi tão grande que foi como se os participantes tivessem sido informados diretamente do seguinte princípio: se você precisa de uma grande quantidade de força para alcançar algum propósito, mas não consegue aplicar tal força diretamente, muitas forças menores aplicadas simultaneamente, a partir de direções diferentes, podem produzir o mesmo resultado. Os cientistas que conduziram o estudo esperavam que as analogias funcionassem como combustíveis para a resolução de problemas, mas se surpreenderam quando a maioria dos participantes não encontrou pistas na história da fortaleza até serem instruídos a procurar. Poderíamos supor que estar em um experimento psicológico teria levado praticamente todos os participantes a considerar como a primeira parte do experimento poderia estar relacionada com a segunda, escreveram os cientistas. A intuição humana, parece, não é construída de forma a fazer uso das melhores ferramentas quando confrontada com aquilo que os pesquisadores chamaram de problemas mal definidos. Nossos instintos baseados na experiência são projetados para funcionar bem nos domínios como o de Tiger, o mundo generoso descrito por Gentner, onde os problemas e soluções se repetem. Um experimento com estudantes de Relações Internacionais de Stanford, conduzido durante a Guerra Fria, forneceu um alerta contra confiar no raciocínio do mundo generoso, isto é, utilizar apenas a primeira analogia que pareça familiar. Os alunos foram informados de que um pequeno país democrático fictício estava sendo ameaçado por um vizinho totalitário, e eles tinham que decidir como os Estados Unidos deveriam responder. Alguns estudantes receberam descrições que se aproximavam da situação da Segunda Guerra Mundial, refugiados em vagões, um presidente de Nova York, o mesmo estado de Franklin Roosevelt, negociações no Winston Churchill Hall. Para outros, a situação descrita era similar à do Vietnã, um presidente do Texas, o mesmo estado de Lyndon Johnson, refugiados em barcos. Os alunos de Relações Internacionais, levados a se lembrar da Segunda Guerra Mundial, foram muito mais propensos a optar pela guerra. Já aqueles que se lembraram do Vietnã optaram pela diplomacia não militar. Esse fenômeno tem sido registrado por toda parte. Técnicos de futebol americano universitário avaliaram o potencial do mesmo jogador de forma completamente diferente, dependendo de com qual outro antigo atleta eles foram inicialmente comparados em uma descrição introdutória, mesmo quando todas as outras informações eram exatamente iguais para todos. No difícil problema da radiação, as estratégias mais bem-sucedidas aplicavam múltiplas situações nem um pouco aparentemente similares, mas que tinham similaridades estruturais profundas. A maioria das pessoas que tentam resolver problemas não faz como Kepler. Elas permanecem no problema imediato, focadas nos detalhes internos e talvez recorrendo a mais conhecimento médico, já que aparentemente é um problema médico. Não vão intuitivamente voltar-se para analogias distantes em busca de soluções, mas deveriam fazer isso e se assegurar de que algumas daquelas analogias estão aparentemente bem distantes do problema que tentam resolver. Em um mundo perverso, confiar na experiência em apenas um domínio não é apenas limitador, pode ser desastroso.
O problema em usar somente uma analogia, sobretudo uma de situações muito similares, é que isso não ajuda a resistir ao impulso natural de recorrer à visão interna, um termo cunhado pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky. Nós usamos a visão interna ao fazer julgamentos estritamente baseados em detalhes de um projeto particular que esteja bem diante de nós. Kahneman teve uma experiência pessoal com os perigos da visão interna, quando reuniu um grupo para escrever uma ementa para o ensino médio sobre a ciência da tomada de decisão. Após um ano inteiro de reuniões semanais, ele perguntou a cada membro do grupo quanto tempo achava que o projeto duraria. A estimativa mais baixa foi de 1 ano e meio e a mais alta de 2 anos e meio. Então Kahneman perguntou a um dos membros do grupo, chamado Seymour, um importante especialista em currículos escolares que já havia presenciado este mesmo processo com outros grupos, como aquele era em comparação com os outros. Seymour pensou um pouco. Alguns momentos antes, havia estimado que o projeto duraria mais 2 anos. Confrontado com a pergunta de Kahneman sobre outros grupos, disse que nunca tinha pensado em comparar este grupo com outros projetos individuais, mas que cerca de 40% dos grupos que tinha acompanhado nunca terminaram o trabalho e que ele não se lembrava de nenhum caso que tivesse durado menos de 7 anos. O grupo de Kahneman não estava disposto a gastar mais 6 anos em um projeto de ementa, que no fim podia até fracassar. Passaram alguns minutos debatendo a nova opinião e decidiram continuar, confiando no prazo de aproximadamente 2 anos, estimado pela maioria do grupo. 8 anos depois, eles terminaram. Naquela altura, Kahneman não estava mais no projeto, ou ao menos vivendo no país, e a agência que havia encomendado a ementa não estava mais interessada. Nossa inclinação natural em seguir a visão interna pode ser vencida recorrendo-se a analogias vindas da visão externa. Esta busca similaridades estruturais profundas com o problema em questão em problemas diferentes. A visão externa é profundamente contra-intuitiva, pois exige que o responsável pela tomada de decisões ignore as características superficiais únicas do projeto em questão, nas quais ele é especialista, e procure analogias estruturalmente similares em outros lugares. Ela requer que a atitude mental passe de estreita para larga. A partir de um experimento singular realizado em 2012, Dan Lovallo, professor de estratégia de negócios na Universidade de Sydney, que havia conduzido pesquisas sobre visão interna com Kahneman, e 2 economistas, teorizaram que começaram um projeto pensando em muitas analogias diferentes, ao estilo de Kepler, levaria naturalmente a uma visão externa e a decisões melhores. Eles recrutaram investidores de várias corretoras de valores que avaliavam uma enorme quantidade de projetos em potencial de muitas áreas diferentes. Os pesquisadores imaginaram que o próprio trabalho dos investidores poderia se prestar naturalmente a uma visão externa. Os investidores foram instruídos a avaliar um projeto real no qual estivessem trabalhando, produzir uma descrição detalhada dos passos necessários para o sucesso e prever o retorno sobre os investimentos. A seguir, foi pedido que listassem outros projetos que conhecessem, similares conceitualmente ao deles em linhas gerais, por exemplo, outros exemplos de proprietários querendo vender suas empresas ou startups com produtos tecnologicamente arriscados. Também deveriam estimar o retorno sobre o investimento desses outros exemplos. Ao final, os investidores estimaram que o retorno de seus próprios projetos seria cerca de 50% maior que o dos externos, que haviam identificado como conceitualmente similares. Quando ao final lhes foi dada a oportunidade de repensar e revisar, reduziram a estimativa inicial de seus projetos. Eles ficaram um pouco chocados, disse-me Lovallo, e os mais experientes foram os que mais se impressionaram.
Inicialmente, os investidores julgaram seus próprios projetos, sobre os quais conheciam todos os detalhes, de forma completamente diferente de projetos similares que só viam de fora. Esse é um fenômeno generalizado. Se lhe pedirem para predizer se um determinado cavalo vai ganhar uma corrida ou se um determinado político irá vencer uma eleição, quanto mais detalhes internos você aprender sobre algum cenário particular, os atributos físicos de um cavalo específico, o passado e a estratégia de um determinado político, mais inclinado estará a dizer que o cenário que está investigando acontecerá. Psicólogos já mostraram repetidas vezes que quanto mais detalhes internos um indivíduo é levado a considerar, mais extrema se torna a sua avaliação. No caso dos investidores, eles conheciam mais detalhes sobre seu próprio projeto, então julgaram que aquele projeto teria extremo sucesso até serem forçados a avaliar outros conceitualmente similares aos deles. Em um exemplo diferente, estudantes avaliaram muito melhor uma universidade quando eram informados sobre alguns poucos departamentos de ciência classificados entre os 10 melhores do país do que se fossem simplesmente informados de que todos os departamentos de ciência da universidade estavam classificados entre os 10 melhores. Em uma pesquisa famosa, os participantes avaliaram que um indivíduo tinha mais chance de morrer de doenças do coração, câncer ou outras causas naturais do que de causas naturais. Concentrar-se de forma estrita em muitos pequenos detalhes do problema em questão parece ser exatamente o que se deve fazer, quando muitas vezes devemos agir exatamente da maneira oposta. Bent Fliebscher, titular da cadeira de gerenciamento de grandes projetos na Faculdade de Administração da Universidade de Oxford, mostrou que cerca de 90% dos grandes projetos de infraestrutura do mundo estouram os orçamentos, 28% na média, em parte porque os gestores se concentram nos detalhes do projeto e ficam excessivamente otimistas. Gerentes de projeto podem ficar como a equipe de desenvolvimento de emendas de Kahneman, ao decidirem que, levando em conta seu grupo de especialistas, com certeza não sofrerão os mesmos atrasos que afligiram outras equipes. Fleibger estudou um projeto de construção de um sistema de bondes na Escócia, no qual um grupo de consultores externos efetivamente passou por um processo de analogias semelhante àquele que os investidores foram instruídos a fazer. Eles ignoraram os detalhes do projeto em questão e se concentraram em outros projetos estruturalmente similares. Os consultores viram que a equipe do projeto havia conduzido uma análise rigorosa, considerando todos os detalhes sobre o trabalho a ser feito. Ainda assim, usando analogias com projetos semelhantes, os consultores concluíram que o custo do projeto de 320 milhões de libras estava provavelmente muito subestimado. Quando o sistema foi inaugurado 3 anos depois, o custo aproximava-se de 1 bilhão de libras. Depois disso, outros projetos de infraestrutura do Reino Unido começaram a utilizar métodos de visão externa, essencialmente forçando os gestores a fazer analogias com vários projetos externos passados. Após o experimento com investidores, os pesquisadores da visão externa voltaram-se para a indústria cinematográfica, um domínio notoriamente incerto, de alto risco, grandes recompensas e uma grande quantidade de dados sobre resultados reais. Eles queriam saber se, forçando espectadores a utilizar o pensamento analógico, poderiam gerar previsões precisas sobre o sucesso de um filme. Começaram fornecendo a centenas de fãs de cinema informações básicas como os nomes dos atores principais, o cartaz do filme e a sinopse de um lançamento próximo. Naquele momento, os lançamentos incluíam Penetras Bom de Bico, Quarteto Fantástico e Gigolô Europeu por Acidente. Os espectadores também receberam uma lista de 40 filmes mais antigos e foi pedido que avaliassem o quanto cada um desses serviria como uma analogia para cada lançamento.
Os pesquisadores usaram essas classificações de similaridade e algumas informações básicas sobre o filme, se era uma continuação, por exemplo, para prever a receita final dos futuros lançamentos. Compararam essas previsões com um modelo matemático alimentado com informações sobre cerca de 1.700 filmes mais antigos e sobre cada lançamento, como gênero, orçamento, atores principais, ano de estreia e se seria lançado durante as férias. Mesmo sem todas as informações detalhadas, as previsões de receita, que usaram as classificações de analogias dos espectadores, se saíram muito melhor. As previsões baseadas nas analogias foram melhores para 15 de 19 lançamentos. As analogias dos espectadores geraram projeções apenas 4% diferentes do número real no caso de Guerra dos Mundos, A Feiticeira e Voo Noturno, e 1,7% para Gigolô Europeu por Acidente. A Netflix chegou a uma conclusão semelhante para melhorar seu algoritmo de recomendação. Decodificar as características de filmes para descobrir do que você gosta era muito complexo e menos preciso do que simplesmente considerá-lo análogo a muitos outros clientes com históricos similares de filmes e séries assistidos. Em vez de prever do que você poderia gostar, examina-se com quem você se parece e toda a complexidade é capturada dentro dessa operação. Mais interessante. Se os pesquisadores usavam apenas o filme que os fãs classificaram como o mais análogo ao novo lançamento, o poder de previsão diminuía drasticamente. O que parecia ser a melhor analogia de todas não se saía bem sozinha. Usar toda a classe de referência de analogias, o pilar da visão externa, era imensamente mais preciso. Pense no capítulo 1. Nos tipos de especialistas intuitivos que Gary Klein estudou em ambientes de aprendizagem generosos, como mestres de xadrez e bombeiros. Em vez de começar oferecendo opções, eles chegam rapidamente a uma decisão baseando-se no reconhecimento de padrões de características aparentes. Desse modo, até podem avaliar a solução encontrada, se tiverem tempo, mas em geral ficam com ela. Esta vez provavelmente será como a anterior, então uma vasta experiência em um campo restrito funciona bem. Oferecer novas ideias ou enfrentar problemas novos em ambientes pouco previsíveis não se parece em nada com isso. Avaliar uma gama de opções antes de permitir que a intuição haja é um truque para o mundo perverso. Em outro experimento, Lovato e seu colaborador, Fernand Dubin, pediram que 150 estudantes de administração de empresas produzissem estratégias para ajudar a fictícia Mickey Company, que estava enfrentando dificuldades com sua linha de mouses de computador na Austrália e na China. Após os estudantes entenderem os desafios que a empresa enfrentava, foi pedido que listassem todas as estratégias que conseguissem imaginar para melhorar a posição da Mickey. Lovato e Dubin deram a alguns estudantes uma ou mais analogias durante as instruções. Os perfis da Nike Inc. e da McDonald's Corp. podem ajudar a complementar suas recomendações, mas não devem limitá-las, por exemplo. Outros estudantes não receberam analogia alguma. Os que receberam uma analogia produziram mais estratégias que aqueles que não receberam, e os alunos que receberam múltiplas analogias produziram mais estratégias que aqueles que receberam apenas uma. Os que foram apresentados aos casos da Nike e do McDonald's produziram mais opções estratégicas que seus colegas que foram lembrados das fabricantes de computador Apple e Dell. Apenas o fato de serem lembrados de produzir analogias livremente tornou os estudantes de administração mais criativos. Infelizmente, os estudantes também disseram que, se fosse necessário usar companhias análogas, acreditavam que a melhor maneira de criar opções estratégicas seria se concentrar em apenas um exemplo da mesma área. Como os investidores,
sua intuição dizia para usar poucas analogias e para confiar naquelas que fossem mais similares superficialmente. Esse, na maioria dos casos, é exatamente o jeito errado de pensar, independentemente do fim para o qual está usando analogias, disse Milovalo. A boa notícia é que se mostra fácil redirecionar as analogias da visão interna intuitiva para a visão externa. Em 2001, o Boston Consulting Group, uma das consultorias mais bem-sucedidas do mundo, criou um site em sua intranet para fornecer a seus consultores coleções de materiais que facilitassem o pensamento analógico de grande amplitude. As apresentações interativas eram classificadas por disciplina, antropologia, psicologia e história, entre outras, conceitos, mudança, logística, produtividade e etc. E tema estratégico, competição, cooperação, uniões e alianças, entre outros. Um consultor que trabalhasse em estratégias para a integração após uma fusão poderia ver a apresentação sobre como Guilherme o Conquistador fundiu a Inglaterra e o Reino Normando no século XI. Uma apresentação descrevendo as estratégias de observação de Sherlock Holmes poderia fornecer ideias sobre como aprender com os detalhes que profissionais experientes poderiam deixar passar como triviais. E um consultor que estivesse trabalhando com uma startup em rápida expansão poderia extrair ideias dos escritos de um estrategista militar prussiano que estudou o frágil equilíbrio entre manter o momento após uma vitória e superestimar tanto um objetivo que a vitória se transforma em derrota. Se tudo isso soa incrivelmente distante de preocupações urgentes de negócios e projetos, é exatamente esse o ponto. Deirdre Gantner queria descobrir se todo mundo pode ser um pouco mais como Kepler, capaz de manipular analogias remotas para resolver problemas. Ela então ajudou a criar a tarefa de classificação ambígua. Essa tarefa consiste em 25 cartas, cada uma descrevendo um fenômeno do mundo real, por exemplo, como funcionam os roteadores de internet ou as bolhas econômicas. Cada carta pertence a duas categorias principais, uma de sua área, economia, biologia e assim por diante, e outra de sua estrutura profunda. Os participantes devem classificar as cartas em categorias afins. Em um exemplo de estrutura profunda, você poderia colocar as bolhas econômicas e o derretimento das calotas polares juntos, como loops de retroalimentação positiva. Nas bolhas econômicas, os consumidores compram ações ou propriedades pensando que os preços irão subir. Essas aquisições fazem o preço subir, levando a mais aquisições. Quando as calotas polares derretem, elas refletem menos luz solar de volta para o espaço, esquentando o planeta, o que faz com que mais gelo derreta. Ou talvez você colocasse as decisões do Banco Central e a transpiração juntas, como loops de retroalimentação negativa. A transpiração esfria o corpo, então transpirar não é mais necessário. O Banco Central aumenta a taxa básica de juros para diminuir a atividade econômica que os juros permitiram. O modo como o preço do combustível leva a um aumento no preço de verduras e legumes e os passos necessários para uma mensagem viajar pelos neurônios do cérebro são dois exemplos de redes de causalidade nas quais um evento leva ao outro, que leva ao outro em uma ordem linear. Por outro lado, você poderia agrupar as mudanças na taxa de juros do Banco Central, as bolhas econômicas e as mudanças no preço do combustível, pois todas são parte da mesma área, a economia. E transpiração e a transmissão entre neurônios poderiam ser agrupados em biologia. Gantner e seus colegas aplicaram a tarefa de classificação ambígua a estudantes de várias áreas da Universidade de Northwestern e verificaram que todos eles descobriram como agrupar os fenômenos por área. Contudo, poucos conseguiam criar grupos baseados na estrutura causal. Entretanto, havia um grupo de alunos particularmente eficiente em encontrar a estrutura profunda comum.
os que tinham assistido a aulas em várias áreas, como os do Programa Integrado de Ciências. A página desse programa no website da Northwestern apresenta suas características. Pense no Programa Integrado de Ciências como uma formação em biologia, em química, em física e em matemática, combinadas em apenas uma graduação. O objetivo primário desse programa é expor os alunos a todos os campos das ciências naturais e matemáticas, de forma a permitir que eles vejam as similaridades entre os diferentes campos das ciências naturais. O PIC possibilita que você descubra as conexões entre disciplinas diferentes. Um professor a quem eu perguntei sobre o PIC me disse que os departamentos acadêmicos específicos, em geral, não gostam muito do programa. Querem que os alunos assistam a aulas mais especializadas em um único departamento. Receiam que os estudantes estejam ficando para trás. Eles teriam preferido acelerar a especialização dos alunos em vez de expô-los ao que Gentner se referiu como uma variedade de domínios básicos, os quais nutrem o pensamento analógico e as conexões conceituais, ferramentas que podem ajudá-los a categorizar o tipo de problema que estão tentando resolver. E essa é precisamente uma habilidade que se destaca nas pessoas mais aptas a resolver problemas. Em um dos mais citados estudos sobre resolução avançada de problemas já conduzidos, um grupo interdisciplinar de cientistas chegou a uma conclusão muito simples. As pessoas que melhor resolvem problemas são as mais capazes de determinar sua estrutura profunda antes de determinar uma estratégia de resolução. Os menos bem-sucedidos em resolver problemas são como a maioria dos alunos na tarefa de classificação ambígua. Classificam mentalmente os problemas segundo suas características superficiais manifestas, como o campo contextual. Para os melhores, escreveram os pesquisadores, a resolução de problemas começa com a determinação do tipo de problema. Como o pioneiro da educação John Dewey escreveu em Logic, The Theory of Inquiry, um problema bem formulado já está meio resolvido. Antes de iniciar sua tortuosa marcha de analogias rumo à redefinição do universo, Kepler precisou ficar muito confuso com sua lição de casa. Ao contrário de Galileu e Isaac Newton, ele registrou suas dúvidas. O que mais me importa não é meramente comunicar ao leitor o que tenho a dizer, mas, acima de tudo, transmitir as razões, os subterfúgios e golpes de sorte que me levaram às minhas descobertas, escreveu. Kepler era um jovem quando começou a trabalhar no observatório de Tycho Brahe, tão avançado na época que havia custado 1% do orçamento nacional da Dinamarca. Ele recebeu a tarefa que ninguém mais queria: Marte e sua órbita desconcertante. A órbita devia ser um círculo, disseram a Kepler. Então ele tinha que descobrir por que as observações de Brahe não confirmavam isso. De vez em quando, Marte parecia inverter seu curso no céu, executar uma pequena reviravolta e retornar à direção original, um fenômeno conhecido como movimento retrógrado. Astrônomos propuseram várias contorções elaboradas para explicar como Marte poderia executar essa manobra enquanto percorria as esferas interconectadas do céu. Como sempre, Kepler não podia aceitar contorções. Ele pediu ajuda a colegas, mas suas súplicas não foram ouvidas. Seus predecessores haviam sempre conseguido explicar os desvios de Marte sem prejudicar o esquema geral. A curta tarefa de Kepler, ele estimou que precisaria de 8 dias, transformou-se em 5 anos de cálculos que tentavam prever onde Marte apareceria no céu a cada momento. Assim que terminou, com enorme precisão, Kepler jogou tudo fora. Estava próximo, mas não era perfeito. A imperfeição era minúscula. Apenas 2 das observações de Brahe diferiam dos cálculos de Kepler sobre onde Marte deveria estar. E apenas por 8 minutos de arco, uma lasca de céu da largura de 1/8 de um dedo mindinho a um braço de distância.
Kepler poderia ter considerado que seu modelo estava correto e aquelas duas observações eram um pouco imprecisas, ou poderia desprezar 5 anos de trabalho. Se eu tivesse acreditado que podia ignorar aqueles 8 minutos, teria modificado minha hipótese nesse sentido, escreveu ele. A tarefa que ninguém queria se tornou o buraco de fechadura, através do qual Kepler viu a possibilidade de um novo entendimento do universo. Ele estava em um território inexplorado. As analogias então começaram para valer, e Kepler reinventou a astronomia. Luz, calor, cheiro, barcos, vassouras, ímãs. Tudo começou com aquelas observações incômodas que não se encaixavam direito e terminou com o completo colapso do universo harmonioso de Aristóteles. Kepler fez algo que se mostrou uma característica importante dos melhores laboratórios de pesquisa atuais. O psicólogo Kevin Dunbar começou a registrar como os laboratórios mais produtivos funcionavam nos anos 1990 e deparou-se com uma versão moderna do pensamento kepleriano. Confrontados com uma descoberta inesperada, em vez de assumir que a teoria atual está correta e a observação, portanto, deve estar imprecisa, o inesperado torna-se uma oportunidade para se aventurar por um novo caminho, e analogias servem como guias nas terras selvagens. Quando Dunbar começou, ele se propôs apenas a registrar o processo de descoberta em tempo real. Ele se concentrou em laboratórios de biologia molecular, pois estavam abrindo novos caminhos, especialmente em genética e nos tratamentos contra vírus como o HIV. Ele passou 1 ano em 4 laboratórios norte-americanos, como uma mosca pousada na parede, visitando as instalações todos os dias durante meses, e mais tarde expandiu seu trabalho para laboratórios nos Estados Unidos, no Canadá e na Itália. Tornou-se uma presença tão familiar que os cientistas ligavam para ele para se assegurar de que soubesse de reuniões imprevistas. As características aparentes de cada laboratório eram muito distintas. Um tinha dezenas de membros, outros eram pequenos. Alguns eram compostos apenas por homens, apenas por mulheres. Todos tinham uma reputação internacional de excelência. As reuniões semanais dos laboratórios eram o ambiente de observação mais interessante. Uma vez por semana, a equipe toda se reunia, o diretor, os pós-graduandos, pesquisadores de pós-doutorado, os técnicos, para discutir algum desafio enfrentado por um dos membros da equipe. As reuniões não pareciam em nada com o estereótipo do cientista solitário enterrado em sua mesa ou sua bancada, curvado sobre livros ou tubos de ensaio. Dunbar viu uma troca livre e espontânea. Ideias eram lançadas de um lado para o outro. Novos experimentos eram propostos. Obstáculos eram mais discutidos. Aqueles eram alguns dos momentos mais criativos da ciência, disse-me ele. E então ele os registrou. Os primeiros 15 minutos podiam ser dedicados a arrumar a casa de quem era a vez de pedir novos suprimentos ou quem tinha feito uma bagunça e deixado de limpar. Logo começava a ação. Alguém apresentava uma descoberta inesperada ou confusa, a versão local da órbita de Marte de Kepler. Prudentemente, o primeiro instinto dos cientistas era culpar a si mesmos algum erro de cálculo ou equipamento mal calibrado. Se o dado continuava a aparecer, o laboratório aceitava o resultado como verdadeiro. E ideias sobre o que tentar ou o que poderia estar acontecendo começavam a ser propostas. Cada hora de reunião de laboratório gravada por Dunbar exigia 8 horas de transcrição e classificação dos comportamentos de resolução de problemas, de modo que pudesse analisar o processo de criatividade científica. E ele encontrou um festival de analogias. Dunbar presenciou ao vivo avanços importantes e percebeu que os laboratórios mais capazes de transformar descobertas inesperadas em conhecimento novo para a humanidade criavam analogias e as criavam a partir de uma grande variedade de áreas. Os laboratórios cujos cientistas tinham históricos profissionais mais diversificados eram aqueles onde as melhores e mais variadas analogias eram oferecidas
e onde avanços eram produzidos de forma mais consistente a partir do aparecimento de algo inesperado. Aqueles laboratórios eram comitês de Keplers. Eles incluíam membros com uma grande diversidade de experiências e interesses. Quando chegavam a hora de desprezar ou abraçar e se atracar com informações que os confundiam, buscavam analogias em seu repertório. Muitas analogias. Para desafios relativamente diretos, os laboratórios começavam com analogias a outros experimentos muito similares. Quanto mais incomum o desafio, mais distantes tornavam-se as analogias, afastando-se das aparentes semelhanças e mergulhando nas similaridades estruturais profundas. Em algumas reuniões de laboratório, uma nova analogia era proposta em média a cada 4 minutos, algumas delas vindas de áreas completamente alheias à biologia. Certa vez, Dunbar assistiu a 2 reuniões de laboratório sobre o mesmo problema experimental, mais ou menos na mesma época. As proteínas que eles queriam medir se prendiam a um filtro, o que as tornava difíceis de analisar. Um dos laboratórios era composto inteiramente por especialistas em Escherichia coli, um tipo de bactéria, e o outro tinha cientistas com estudos em química, física, biologia e genética, além de estudantes de medicina. Um dos laboratórios criou uma analogia baseada no conhecimento de uma pessoa formada em medicina, e eles descobriram a resposta ali mesmo na reunião, disse-me Dunbar. O outro usava o conhecimento sobre a Escherichia coli para atacar todos os problemas. Nesse caso, isso não funcionou. Então tiveram de continuar experimentando por semanas até encontrarem uma resolução. Isso me colocou em uma posição incômoda, pois eu tinha visto a resposta na reunião do outro laboratório. Uma das condições acordadas do estudo era que ele não podia compartilhar informações entre os laboratórios. Frente ao inesperado, a amplitude das analogias disponíveis ajudou a determinar quem aprendeu algo novo. No único laboratório que não fez nenhuma nova descoberta durante o projeto de Dunbar, todos tinham experiências prévias muito similares e extremamente especializadas, e analogias quase nunca eram utilizadas. Quando todos os membros do laboratório têm o mesmo conhecimento a seu dispor e um novo problema surge, um grupo de indivíduos com inclinações mentais similares não irá produzir mais informação para criar analogias que um único indivíduo, concluiu Dunbar. É como no mercado de ações, disse-me ele. Você precisa de uma gama de estratégias. O problema de cursos como o Programa Integrado de Ciências da Northwestern, que ensina várias estratégias, é que eles podem exigir que o aluno abandone uma vantagem inicial rumo a uma graduação ou a uma carreira. É algo difícil de vender, mesmo que seja melhor para os estudantes em longo prazo. Seja a criação de conexões estudada por Lindsay Richland, ou sejam os conceitos amplos testados por Flynn, ou o raciocínio analógico estrutural profundo e remoto que Gantner avaliou, na maior parte das vezes, não há nenhuma defesa acirrada da amplitude ou do conhecimento que precisa ser adquirido vagarosamente. Todas as forças estão alinhadas para incentivar uma vantagem e uma especialização profunda e precoce, mesmo que essa seja uma estratégia ruim no longo prazo. Isso é um problema, pois outro tipo de conhecimento, talvez o mais importante de todos, é necessariamente adquirido devagar, o tipo que o ajuda a buscar o desafio correto em primeiro lugar. Você está ouvindo Porque os Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. Autor David Epstein. Compre o livro físico e estimule assim a produção de mais obras como esta.